Se nós tivermos que apertar mais os proprietários de ônibus, não hesitaremos em apertar mais. Se nós tivermos que apertar mais o poder público na aliança com o governo do Estado, não hesitaremos em apertar mais. Há 2 meses atrás, qual foi a grande, quando nós começamos a falar na questão da demolição da perimetral e fomos demolir a perimetral? O Detro deu uma entrevista, o presidente do Detro, que é do governo do Estado, e disse: amanhã será o caos. Manchete, evidentemente, o homem mordeu o cachorro, essa que é a manchete. As coisas de rotina não são manchete. Falar mal é a primeira manchete. Manchete no jornal. O que aconteceu no dia seguinte? Nenhum problema desse monstruoso. A cidade hoje está sem a perimetral. Tem dificuldades? Tem. Mas todas elas vão podendo se acumular, se assentar, se ajeitar. Então, eu faço o apelo. Nós queremos voltar ao Clube de Engenharia, nós queremos ir para a área técnica discutir, mas nós queremos também que essa discussão, que a gente consiga transmitir, que nós estamos discutindo uma questão de caráter histórico, de uma mudança de caráter histórico. Então, ninguém vai ficar aqui provando para vocês que não haverá transtorno, ninguém vai provar, não foi por falta de estudo de impacto ambiental que a gente sabe que vão aumentar as emissões quando você tem alguns momentos em que diminui-se o fluxo de velocidade, quer dizer, porque isso daí já está computado. Isto é inexorável dentro do processo. E o que nós estamos fazendo é mitigar isso, criar alternativas, criar novas mudanças, criar novos ciclos, fazer coisas que são desafiadoras e inimagináveis, mudar. Nós vamos, a partir de segunda-feira, a Rio Branco mudou o fluxo. A Rio Branco, do aterro até a Candelária, mudou o fluxo. Ela vai virar sentido contrário. Como é que vai ter confusão? Mas é uma coisa saudável, é isso que vai permitir que a gente crie os fluxos que vão permitir as grandes mudanças. Agora, por quê? Não é uma maluquice do secretário de Transporte. Isso aí é o seguinte, é a comunidade científica sentando com todo o ferramental disponível que um clube de engenharia sabe, pela informática, pela pesquisa, pela estatística, por tudo que a matemática nos propiciou com suas diversas fórmulas, permitindo que a gente use esse conhecimento e, a partir daí, defina isso. Então, vamos chamar, estão pondo sob suspeição, se nós estamos fazendo isso meramente por uma articulação demagógica ou de inspiração de um conjunto técnico de funcionários públicos. Não, vamos intimar aqui a consultora contratada, vamos pegar o CREA para fiscalizar a nossa consultora contratada por nós, vamos fazer para entender que nós estamos trabalhando, nós e vocês, estamos usando, nós, faço apelo que todos vocês também, nós estamos usando tudo que de ferramental de melhor possível do atual estado da arte para fazer a transformação da cidade. Então, vamos lá, quer dizer, é o seguinte, nós vamos voltar aqui quantas vezes forem necessárias. Nós vamos entregar todos os estudos que nós chegamos à conclusão ao clube, mas nós também fazemos um apelo que o estado da arte desse debate chegue ao patamar do olhar, do desafio que se está buscando equacionar e resolver. Tive ONGs, e talvez por um lapso omitiu a presença do Clube de Engenharia, e com a aprovação do presidente, eu estou falando aqui publicamente, que ele é a favor, que a Prefeitura, se possível, corrija esse lapso para que o clube participe do debate e vá ao encontro do que o secretário Muniz acabou de fazer agora, nos convidando a participar mais intensamente desse debate. Que essa lacuna seja suprida brevemente. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, o presidente do clube já tinha nos alertado em relação a essa questão, e essa questão já está sendo resolvida e muito brevemente. O próprio secretário Osório virá comigo aqui ao clube e nós vamos formalizar o convite para que a gente repare essa lacuna. E aí, todo o apelo que eu também estou fazendo aqui em relação à questão, que ela tenha condições de chegar a bom termo. Sérgio Velho, sou secretário da Divisão Técnica de Engenharia no Ambiente do Clube de Engenharia, conselheiro do CREA pelo Clube de Engenharia e um diretor da Liga Portuária.
Tanto o Alberto quanto o Muniz informaram aqui a extensão do projeto. Eu venho acompanhando e não sabia dessa extensão. Agora é o seguinte, eu quero lembrar de que quando a perimetral foi construída, nós tivemos que derrubar o mercado municipal. E a cidade do Rio de Janeiro perdeu o seu mercado. E esse espaço continua vazio. O que sobrou lá foi apenas o restaurante Albamar, que está lá como resistência, entendeu? Quase em ruínas. Mas, já que houve essa extensão do projeto, eu quero saber se vocês estão pensando também em revitalizar, requalificar também essa área até o Museu Histórico Nacional, Terceiro Comar, porque eu acho que também faz parte da área portuária. Historicamente, o Cais Faruque era o referencial do Rio de Janeiro. Hoje nós temos um cais, vamos dizer, da saúde até o Caju, mas a Praça 15 é um referencial ainda da navegação, da eterna capital cultural do país. Bem, além disso, o Baú esqueceu uma coisinha só, que não é só as barcas que estão saturadas, a ponte está saturada também. Recentemente a Dilma aprovou a linha 3, mas não aprovou o túnel por Batalha de Guanabara, que de fato vai, não digo solucionar, mas vai melhorar quase que 99% essa grande necessidade que nós temos em relação à ponte. A ponte está saturada, já não dá mais. As barcas, esse catamarã que nós temos aqui, entendeu? Que na verdade são saunas, não tem nenhum conforto. Também está saturado. Niterói e São Gonçalo são cidades dormitórios. Agora com o complexo do Comperge vai estourar, entendeu? Essa parte toda. Então eu sugiro que o Clube de Engenharia faça uma campanha agressiva em âmbito nacional para que nós possamos ter o nosso túnel para o Batalha de Guanabara. Essa matéria já foi matéria agora do último número da revista do CREA do Rio de Janeiro, mas eu acho que o clube tem muito mais condições de lançar essa campanha. Se porventura o túnel sai, não vai haver nenhum estrangulamento no centro da cidade. O que está acontecendo agora é que barca e ponte já não funcionam mais. Aliás, não funcionam há décadas. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Francisco, sou um cidadão comum aqui do Rio. Eu fico um pouco confuso, assim, eu percebo que houve essa movimentação por parte da Prefeitura em relação à redução da linha de ônibus, né? Agora, eu fico um pouco confuso em relação a esse projeto, né? Eu já acompanhei alguma coisa já pela internet, fora do projeto Porto, né? A interligação até a área coberta pelo Porto, né? Hoje, como você bem disse, Alberto, o trânsito é ruim no centro, né? E isso já é ruim, não é por causa dessas obras, já vem piorando sempre, né? Houve a redução do número de ônibus e também piorou. Aumentou o número de carros, aumentou o número de carros. Mas como é que está previsto, né, a interligação a essa região do Porto? Nós vamos continuar com as linhas de ônibus entrando no centro da cidade, né? Aproveitando a fala do colega anterior, nós temos uma Baía de Guanabara imensa, maravilhosa. Por que essa área enorme, esse espaço todo não é ocupado por
30, 40 linhas de embarcação, chegando no Porto Maravilha, chegando no Cais do Porto, chegando na Praça 15. Eu sei que vocês têm estudos aí, tem a pessoa ali na Presidente Vargas com o negocinho computando lá quantos carros estão passando. Eu, quando desço ali com o meu carro na Francisco Bicalho, eu vejo 90% de ônibus e 10% de carro. Aí eu vou querer pegar uma barca, eu tenho 3 horários de barca que me atendem, por exemplo, né? Então, realmente, eu entendo que há um movimento, mas eu não consigo ver assim a luz no fim do túnel aí. Obrigado aí pelo comentário. É um grande desafio mesmo, mas eu acho que, enfim, infelizmente a gente tem que circunscrever algumas coisas. Quer dizer, barcas, metrô, supervia são concessões do governo do Estado, concessões estaduais. A gente está numa fase final, eu acho que isso pode entrar, complementando o que o Muniz já disse, entrar nessa conversa, que eu acho que o Clube de Engenharia poderia, sim, cumprir um papel interessante de promover, que é sobre o novo PDTU, Plano de Desenvolvimento de Transporte Urbano, da região do Estado, da região metropolitana, que é onde esses assuntos estão sendo tratados. A ponte está saturada, mas também dentro da região a gente vive uma situação de saturação das vias. O que a Prefeitura está resolvendo com o Porto Maravilha é esse componente do plano. O companheiro Sidney perguntou ainda agora, um outro projeto importante da Prefeitura que impacta nisso é o BRT da Avenida Brasil, que vai possibilitar uma racionalização das linhas de ônibus, curiosamente reduzindo a quantidade de veículos, mas aumentando a quantidade a capacidade de transporte, né, trazendo uma outra racionalidade para esse sistema, enfim, que hoje é uma coisa doida, e que certamente vai ter algum impacto, os estudos apontam que vai ter um impacto interessante, importante, nessa mobilidade, sobretudo no eixo da Avenida Brasil, e como acaba impactando também a Baixada, na conexão com a Dutra, a gente pode trazer outros efeitos interessantes para a cidade. Os estudos apontam isso, né? Nesta intervenção, o que a gente está preocupado é implantar, sobretudo, esse outro paradigma de mobilidade. Essas perguntas que você faz, a gente também se faz. Faz agora na mesa com as barcas, quando a gente conseguiu. Qual é o grande avanço que se teve? Por iniciativa da Prefeitura, ao construir esse plano de mitigação para essa situação que a gente vive, como eu disse antes, a gente trouxe para a mesa, liderado pelo secretário Osório, mas a SEDUR participa do debate, a Porto Novo participa do debate, já que opera a região, a Secretaria de Meio Ambiente tem um peso importante nesse debate, a Sete Rios, nem precisa nem comentar. E o que a gente trouxe foi esse conjunto de atores para a mesa e conseguir criar um ambiente onde a sinergia, a colaboração, a lógica de cooperação ao invés de concorrência, pelo menos apareça nessa mesa, né? A gente consegue sinalizar, por exemplo, e isso é forçado na discussão do novo PDTU, e a gente acaba pegando carona nesse contexto, nessa conjuntura, de que investimentos prometidos, contratados, eles possam ser efetivamente realizados e, se possível, acelerados. Mas o município, ele não tem o poder de gestão sobre essas concessões. E daí, talvez pegando carona no que o colega falou antes, o Clube de Engenharia possa ajudar nesse momento de pressionar a que esses outros atores, que são concessionários privados, avancem nas suas ideias, se abram e efetivamente, o discurso todo é que vamos privatizar porque a iniciativa privada vai gerir melhor e nós vamos ter uma vida melhor no transporte público. Privatizou e continuamos mal obrigado. Então tem que ter uma saída para isso. Mas pode ser um papel interessante do Clube de Engenharia, aproveitando esse momento que nos ajudaria bastante, forçar a mão nesse debate. E aí, vocês vão investir mesmo? Cadê o plano de investimento de vocês? Não é semana que vem, mas é ano que vem. Então, dá esse horizonte para nós.
Boa noite, senhores. Meu nome é Natividade, eu sou turismóloga e pós-graduanda na Universidade Federal do Rio de Janeiro na Economia, Gestão e Cultura do Turismo. A minha preocupação é, primeiro, se o VLT vai ter acessibilidade para cadeirantes e todas as demais pessoas que precisam de acessibilidade. Segundo, gostaria de saber se vocês trabalham com turismólogos ou não e se pretendem nos contratar, porque, afinal de contas, estamos aí no mercado. E depois eu gostaria de dizer o seguinte, que se vocês estão pensando na requalificação turística do Rio ou se terá que ser diretamente com o setor do município. Estamos à disposição de vocês, é só depois nos procurar. Bom, sobre a primeira pergunta é sim, até porque hoje é mandatório isso. E o VLT já nasce com essa solução, né, com essa característica de acessibilidade. Sobre a segunda pergunta, um dos papéis da CEDURP, da companhia, como a gente falou ali, é ter um papel de indutor desse novo tecido econômico e, sobretudo, com a valorização cultural da região. Mas o nosso limite é de induzir a que isso se desenvolva. Então, nós não cumprimos o papel da Secretaria de Turismo. Nós cumprimos o papel de, na região, estimular, valorizar, acelerar as políticas de cultura e as políticas de turismo, assim como as políticas ambientais do município. Então, por exemplo, a gente agora, tem 2 semanas, entregou o primeiro prêmio do que a gente chamou de Porto Maravilha Cultural aos promotores de cultura e às organizações culturais da região. Tá? Estamos num processo, tem 100 empresas, microempresas, microempresários, microempreendedores, num processo de incubação com acompanhamento do SEBRAE e da incubadora afro-brasileira. O nosso papel é promover esse tipo de processo. Né? Tem várias pessoas que estão explorando já, no bom sentido, esse patrimônio histórico da região. Então, a gente incentiva, quer que as pessoas façam isso, mas é o espaço, a oportunidade de cada um de aproveitar essas oportunidades que vão surgindo, que vão trazendo à luz a riqueza cultural daquela região. Gostaria de agradecer e apenas deixar um alerta que o turismo de massa se ninguém tomar conta, se o poder público não tomar conta, nós iremos degradar o porto, assim como Santa Teresa está sendo degradada e outras partes da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Inclusive, lá em Natal, há uma grande degradação da orla e eu gostaria que vocês, como pessoas do governo, tomassem bastante cuidado quando deixassem todos esses entendidos em turismo começar a fazer barraquinhas e bares por aí afora e deixar esse porto, depois Birosca, jogado à mesma sina que foi